Então, o capítulo 14, ele traz para nós algumas reflexões sobre o núcleo familiar a qual nós pertencemos. Porque nós sempre tratamos das coisas que são da nossa vida cotidiana, mas sempre do ponto de vista espiritual. Justamente para compreender a profundidade que é a vida, para que nós possamos ter uma vida mais equilibrada e voltada para Deus. E, realmente, a família é um instituto, um núcleo ao qual nós vamos pertencer quando nós reencarnamos, e deve ser muito bem cuidada, principalmente quando nós percebemos que existem famílias de todos os tipos, desde as mais harmoniosas, que nós entendemos que representam o que é uma família, e também existem aquelas famílias um tanto quanto desajustadas. Parece que os membros daquela família não estão devidamente harmonizados, e aí percebemos até situações graves, de conflito, de desunião. E é justamente isso que o capítulo 14 possibilita, porque nós vamos fazer as reflexões do 4º mandamento, que é honra teu pai e a tua mãe. Para que nós possamos começar a falar sobre família, precisamos primeiro falar sobre o casamento. Mas muito mais do que aquele casamento formal, do ponto de vista espiritual, nós falamos primeiramente do encontro de almas, porque uma união, ela é feita a partir da união de 2 seres que se conhecem em determinada altura de suas vidas, e a partir desse conhecimento passam a ter sentimentos um pelo outro, de bem-querer, de querer ficar com o outro. Aí percebe-se que nesse processo que se instala de querer ficar com o outro e bem-querer, enamora-se. E a partir do enamorar-se, procuram, através da afinidade de instintos, ideias, passam a conhecer-se melhor. E a partir daí, começam a ter, nesse conhecer, aquela procura de pontos em comum, de ideias, de sentimentos, inclinações, de querer fazer o outro feliz. Então, são as uniões pautadas nesses sentimentos. E, a partir dali, querer-se também ter uma vida a 2. Porque se nós entendermos que uma união ela não se pauta nessa base, muito provavelmente ela tende a não durar muito tempo. Porque o que deve haver antes da união é a afinidade, o afeto, os valores espirituais, a ponto de querer fazer o outro feliz, tanto que nós passamos a nos responsabilizar afetivamente pelo outro. E a partir da vida a 2 que se passa a ter, se estabelecem outras situações. O querer morar no mesmo local, viver juntos, muitas vezes as questões financeiras, as condições que viverão. Então, a partir daí, nós percebemos que há todas as situações e elementos necessários para que haja uma união. E a partir dessa união virão os frutos. E os frutos serão os filhos. Então, nós precisamos compreender o que muitas vezes devemos esperar ou refletir quando constituímos uma família. Porque a partir de uma união desses 2 seres é que passará a existir uma nova família. E os pais receberão os filhos. E precisamos compreender que quando recebemos filhos, tendemos a falar meu filho, minha filha. Só que espiritualmente nós vemos um pouco diferente. Os filhos, antes de serem os nossos filhos, são espíritos filhos de Deus. São seres filhos de Deus que Deus permite que venham para a nossa família
E nós, como pais, somos os responsáveis por eles. Primeiro, porque nós damos a possibilidade desses espíritos reencarnarem. Mas o espírito do filho já existia. Os pais, eles fornecem o quê? O corpo. Mas o espírito já vivia antes. Mas eles serão responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral desses filhos. Então, é aí que começam as grandes reflexões que nós devemos fazer. Porque nós, como pais, deveríamos pautar essa relação com os nossos filhos, claro, como o recebimento de seres aos quais nós vamos educar. E nós vamos prepará-los para o mundo. Então, primeiramente, nós vamos exercitar o amor, que é o amor renúncia, o amor desprendido. Porque, por mais que nós falemos, são nossos filhos, meu filho, minha filha, sendo filhos de Deus, nós temos que cuidar deles, sermos os responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral, porém, eles são do mundo. Existem algumas situações em que nós podemos dizer que realmente os filhos são dos pais. São aqueles filhos que, por algum motivo de reencarnação, pelo processo reencarnatório, eles vêm com algumas particularidades físicas, muitas vezes, ou mentais, de modo que eles precisam ser cuidados. Eles não terão condições de trabalhar, precisarão de um cuidado maior, precisarão muitas vezes de alguém que cuide deles, para comer, para dar um banho. Esses filhos, podemos dizer que são nossos, mas aqueles filhos que, ao reencarnarem, serão espíritos que terão a sua plena faculdade mental, vai se desenvolver e vai ter a vida dele, esses filhos são para o mundo. Porque a lição do Evangelho é que nós cuidemos deles, de modo que, quando chegar o momento devido, eles possam ir para o mundo. Então, é preciso que nós reflitamos a respeito da grande responsabilidade que temos quando temos filhos. Porque, principalmente com a vida moderna, nós esbarramos em algumas situações. Primeiro, porque os filhos são espíritos milenares. Muitas vezes, os espíritos dos filhos podem ser mais evoluídos e mais antigos que os pais. É que naquela reencarnação, ele está na condição de filho. Então, ele reencarnou depois, vamos cuidar, vamos orientar, mas sempre com vistas de que eles possam, um dia, andar com as próprias pernas. Então, é muito importante a reflexão de que, quando nós vamos ter esses espíritos sobre nossa responsabilidade, que nós saibamos dar a eles a educação necessária e a noção de liberdade. Pelas situações da vida atual, nós percebemos que há um apelo muito grande da matéria. Então, muitas vezes, por conta dessas responsabilidades, muitos pais acabam tendo para si uma carga muito grande no seguinte sentido: para dar uma vida confortável para os filhos, e pelos compromissos que nós vamos vendo ao longo da vida, tendem a ter uma carga de trabalho muito intensa, muitas vezes saem muito cedo e chegam muito tarde, não têm a oportunidade de conviver, muitas vezes, com os filhos. Nós precisamos, sim, cumprir com os nossos deveres, mas é importante desenvolver outras coisas também. Os filhos precisam ter tempo, é importante que se faça tenha-se o hábito de levar para dormir, conversar, dar abraço, dizer que o ama, justamente para que não fiquem aqueles filhos órfãos de pais vivos. Porque, em função de todos esses compromissos, nós acabamos por, sem querer, porque nós precisamos entender que essas coisas, elas não são feitas de uma forma consciente, mas é tão importante quanto uma vida confortável, darmos também carinho e atenção para esses filhos.
Então, é importante que o filho saiba que ele pode contar conosco, ele tem que se sentir protegido. Se ele tiver um problema fora, ele tenha que procurar ajuda e amparo dentro de casa, que ele não tenha essa barreira. E muitas vezes, depois que nós crescemos, nós acabamos percebendo que certas coisas não são porque os pais falharam. Não, é porque quando nós crescemos e temos os nossos filhos também, nós passamos a compreender algumas coisas do comportamento deles. Só que certas coisas, para um espírito que está retornando, o espírito, quando ele reencarna, nos 7 primeiros anos, é de muita importância a educação que se dá para ele. Porque nesses 7 primeiros anos, ele vem absolutamente aberto para receber todas as impressões daquele novo ambiente, daquela nova família. Então, toda a bagagem que ele tinha fica esquecida, porque nos primeiros 7 anos, a partir da data do nascimento, ele vai receber o quê? Novos valores. Então, se a educação for bem pautada em princípios cristãos, morais, ele provavelmente vai ter uma base muito boa, justamente por quê? Porque foi desenvolvido nele carinho, afeto, foi ensinado que ele precisa ter respeito pelas pessoas, pelo semelhante, pelos idosos, pelo planeta, pelos animais. Então, ele vai ter o quê? Segurança. Então, quando se desenvolvemos essa segurança no filho, ele tende a passar esses valores ao longo da vida e para os demais. Então, se nós conseguirmos colocar esses valores nos filhos, eles viverão muito melhor. Então, é importante que se desenvolva esse sentido de afeto. E é muito importante também começar a dar para os filhos decisões. Às vezes o filho tem dúvida com relação a algumas coisas, o que fazer, então nós já vamos colocando neles certas responsabilidades no sentido deles saberem que eles podem decidir, que eles podem confiar, que naquela confiança, na decisão, pode ser que não dê certo. Por quê? Porque muito provavelmente, ao longo da vida, ele vai passar por várias situações como essa. Então, ele já vai estar preparado. Também, muitas vezes, é bom deixar o filho, claro que com uma pessoa de confiança, que ele vá dormir na casa de alguém, justamente para que ele vá desenvolvendo independência, mas sempre, claro, sob as nossas vistas. Então, são valores que, num primeiro momento, nós não percebemos, mas nesses primeiros anos, quando nós vamos colocando já nesse espírito novo, essa concepção, esse entendimento, a tendência é que ele carregue ali para toda a sua vida. E ao longo da vida, nós sempre entendemos que a vida que nós temos aqui, ela é um eterno aprendizado. Em todas as fases da vida que temos, desde a infância, adolescência, idade adulta, vamos trabalhar, vamos ter família, vamos chegar a uma idade mais avançada, sempre há um aprendizado. Então, esse capítulo, ele fala sobre os vários pontos que nós podemos enxergar a nossa vida. Então, os pais são chamados à responsabilidade. Os filhos também. Já que, justamente, nesse novo núcleo familiar, vai se desenvolver o quê? Um núcleo de espíritos que é formado pela família que nós conhecemos. Pai, mães, irmãos, filhos, tios, tias, primos. É a família convencional. É a família que nós, enquanto seres humanos, nós criamos. Só que antes de ser uma família que nós conhecemos, é a união de espíritos encarnados, que muito provavelmente estão juntos há várias reencarnações. Então, se os pais têm essa responsabilidade, os filhos também. Porque nós precisamos refletir a respeito da condição de filhos. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo, muito provavelmente, certas atitudes que os pais tiveram e que muitas vezes nós achamos que eles falharam conosco, à medida que nós vamos desenvolvendo, principalmente o nosso intelecto e a nossa inteligência, nós passamos a perceber que não era bem assim.
Porque, como filhos, precisamos compreender que chegará um momento que aqueles que nos receberam como filhos também vão passar por algumas fases em que é como se as posições se invertessem. Então, aqueles que cuidaram de nós, chegará um momento em que nós vamos ter que cuidar deles. Porque todos nós passamos por um processo natural, que é, da idade adulta, caminharmos para uma idade mais avançada. E isso é um processo natural. E cada um de nós, dependendo do processo reencarnatório que teve, das escolhas que fez ao longo da vida, das atitudes que teve, dos hábitos, isso pode se refletir em algumas coisas. Então, nós precisamos compreender que, enquanto filhos, nós temos que nos preparar para um dia cuidar dos nossos pais também. Porque acontece uma degradação natural do corpo físico. Muitas vezes, a agilidade, nós começamos a perceber que ela já não é mais a mesma. Então, quando nós temos um determinado vigor físico e somos capazes de fazer coisas aos 20, 25 anos, provavelmente, lá pelos 40, 50, já não é mais possível fazer com tanta propriedade assim. Então, nós precisamos, como filhos, nos preparar para esse momento. Por quê? Porque quando nós começamos a perceber certas fragilidades nos nossos pais, quando nós percebemos que já não consegue lembrar de alguma coisa tão rapidamente, um nome, uma situação, o nome de uma música, quando nós começamos a perceber esse processo, isso é sinal de que isso já está acontecendo há muito tempo. É que nós levamos um tempo para nos darmos conta disso. Então, a pessoa já está num processo em que ela já percebe que já está havendo uma certa degradação dos próprios sentidos. Então, muitas vezes, é uma escada que já não se sobe com tanta agilidade assim. Às vezes, nós esquecemos. Quando nós, às vezes, estamos em casa, aí vamos para a cozinha. O que eu vim buscar aqui? É só voltar o caminho. Eu vim buscar isso. Só que chega uma certa idade que isso não acontece mais. Então, isso já acontece com uma certa frequência. Então, quando nós percebemos isso nos nossos pais, é necessário que nós tenhamos alguns comportamentos que nós vamos entender que devem ser os condizentes com o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque nós vamos ter que compreender um pouco a questão da empatia, né, que Jesus falava. Com muita propriedade, ele disse que a melhor maneira que nós temos de saber se nós estamos praticando a lei de amor e de caridade, basta nos colocarmos no lugar do outro. Quando nós nos colocamos no lugar de uma pessoa, numa determinada situação, como é que nós gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no lugar dela? Com os nossos pais será a mesma coisa. Porque vamos pensar, se eles sempre cuidaram de nós, sempre estiveram ali prontos para nos auxiliar, se sempre tiveram... Nós sempre temos dos nossos pais aquela ideia de que eles são ou super-homens, sabem tudo, são super-mulheres, as nossas mães, estavam sempre ali prontas para ajudar. Então, se a pessoa tem um estilo de vida em que ela sempre foi assim, talvez, ao nos colocarmos no lugar dela, talvez a pessoa não consiga perceber imediatamente que está chegando o momento dela ser cuidada. E nem sempre aqueles que sempre cuidaram percebem imediatamente que está chegando o momento de serem cuidados também. Porque, vejam, nós temos décadas para construir uma história. Então, quando há a questão
da convivência, dos filhos que crescem, dos pais que vão envelhecendo. Aí nós vamos colocar os netos que estão chegando, porque muito provavelmente, por isso que são as fases, né? Depois que os pais têm os filhos, eles crescem, a tendência é que os filhos saiam de casa para construir suas famílias ou por questões profissionais. Então, os pais ficam com aquela sensação de vazio, porque até então, muitas vezes, a razão de viver deles era cuidar desses filhos. O que fazer quando os filhos vão embora? Então, os filhos têm que começar a perceber também que para eles também não é fácil. Então, sempre cuidaram, sempre fizeram as coisas, e chega um momento em que os papéis vão se inverter, então nós vamos ter que conversar com eles sobre esse assunto. Então, as décadas que nós convivemos com a família, normalmente é ali que nós vamos construir a história da família. E, normalmente, é essa história que foi construída que vai determinar como será esse momento. Porque nós não podemos esquecer, mesmo que ocorra uma espécie de degradação física, ela não é mental. Então, o corpo já não é mais tão viçoso, para fazer algumas coisas é necessário um pouco mais de tempo, é mais lento, mas a cabeça normalmente continua tão precisa quanto sempre foi. Por isso que nós sempre refletimos que uma pessoa, não é porque ela já chegou numa idade avançada, que ela virou criança. Muitos, por desconhecimento, acham que ser carinhosa com uma pessoa mais velha é tratá-la sempre no diminutivo. Então, a pessoa não tem mais cabeça, ela tem cabecinha. Ela não tem mais braço, ela tem bracinho. Não. É uma pessoa que está numa fase da vida onde há a necessidade de certos cuidados, mas a pessoa não está com nenhum problema mental. Então, é aí que nós vamos entender o quê? O respeito. Porque o que nós percebemos normalmente nos conflitos que aparecem a partir daí? É que o pai e a mãe, parece que eles ficaram muito teimosos, mas não é. Se durante toda a vida eles sempre deram as ordens para nós, nós crescemos. Então, quando a gente é criança, pai e mãe falam normalmente, a gente abaixa a cabeça e aceita. Só que quando nós começamos a desenvolver e nos tornarmos adultos, nós tendemos a começar a ver as coisas de um ponto de vista diferente. E o nosso ponto de vista. Então, o conflito está justamente nisso. O filho que muitas vezes começa a questionar ou então falar de igual para igual com o pai e com a mãe, e os pais muitas vezes que não percebem que os filhos cresceram. Então é aí que vem o conflito. Os pais são teimosos, ou então o filho que está muito turrão. Não é. O filho é o mesmo e o pai e a mãe são os mesmos. É que há o conflito natural. E nós não aprendemos que justamente nas lições que nós temos na vida, muitas vezes a convivência traz os conflitos, porque nós somos seres sociáveis. Porque os filhos, a partir dos 7 anos, eles começam a recobrar as suas tendências, as suas ideias, tal como sempre foram até então. Então, eles já começam a ter as suas primeiras possibilidades de andar com as próprias pernas, ter as suas ideias. Então, é aí que muitas vezes acontecem os conflitos. Mas os pais e as mães continuam exatamente as mesmas. Então, a palavra que nós devemos ter nessa conversa sempre será o diálogo com respeito, de modo a não ferir a dignidade do outro. Não é porque está numa condição em que precisa ser cuidado, mas nós precisamos ter e saber falar que a pessoa precisa ter cuidados. E dialogar não é mandar. No momento em que muitas vezes percebemos que há essa necessidade, a visão já não está mais tão boa. Então, não anda mais sozinho na rua. Não dirige mais. Não.
é preciso também ter a delicadeza de perceber quando o outro quer ajuda. Porque nós também não podemos tirar a liberdade. Tem coisas que muitas vezes os pais podem fazer, outras já não se pode fazer tão rapidamente ou da mesma forma. Então, é nesse sentido que nós vamos usar de delicadeza. Quer ajuda, está sempre, porque nós vamos sempre levar em conta a história que foi construída com essa família, justamente para que os pais possam ter o auxílio dos filhos, mas de modo que também cada um tenha a sua própria vida. Porque um dos conflitos também é esse. Chegou o momento de cuidar. Tenho, e não é uma obrigação, é uma coisa natural. Como fazer? Como fica a minha própria vida? Será que é egoísmo eu não cuidar? Mas, ao mesmo tempo, será que eu indo lá cuidar também não vai se ofender? Então, é justamente desenvolver esse olhar mais amoroso em relação ao outro. Se nós pudermos nos colocar no lugar deles, como é que nós gostaríamos de ser tratados? Os pais também, da mesma forma, sabendo dessa condição dos filhos, o que eu também posso fazer para facilitar? Porque, com essas diferenças, se nós tivermos o Evangelho pautando as nossas relações, elas tenderão a ser harmoniosas. E é muito interessante também percebermos, nessa fase da vida das pessoas, a questão que o Kardec fala, porque tudo o que nós falamos até o momento foi justamente entendendo o lado de cada um. A família que se forma, os filhos que nascem, os pais que procuram educar bem os seus filhos, de modo que eles possam construir suas famílias, serem pessoas que vão colaborar para o mundo. Os filhos que têm aquela preocupação, não, eu vou cuidar dos meus pais. Mas e quando nós... Então, nós entendemos que nessa relação, apesar das dúvidas que possam surgir, sempre há um caminho para que cada um cumpra com o seu papel. E quando nós vemos os casos de ingratidão dos filhos? E lá no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, não, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec levanta a questão com muita propriedade. E quando os pais não colaboram e não fazem pelos filhos aquilo que eles deveriam fazer? Porque entendemos que sempre quando há a questão da educação dos filhos, os filhos, ao serem educados, eles têm que ter noção de limites. Se o pai e a mãe cuidam e sustentam, os filhos têm que viver de acordo com as regras dos pais, justamente para que eles possam ir aprendendo isso ao longo da vida. Mas e quando nós vemos aqueles pais que não fazem isso? Muito pelo contrário. Vemos muitas vezes alguns pais que, em relação aos seus filhos, eles fazem justamente o contrário. Fazem os filhos passar vergonha, espancam, atiram pedra. Muitas vezes são viciosos. E esses exemplos que os filhos muitas vezes têm, podem refletir na vida deles. Porque nós não podemos esquecer que nós somos os modelos dos nossos filhos. Então, o que fazer, o que dizer, muitas vezes, em casos de ingratidão? Então, a ingratidão, nós acabamos entendendo que é o sentimento que temos quando o outro não reconhece o bem que eu fiz. E aí, temos que ir lá, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E a lição do capítulo é que todo bem que nós fazemos, ele sempre deve ser feito sem nenhum tipo de intenção de querer o reconhecimento. Por quê? Porque ao fazer um bem, sempre esperando que haja um agradecimento ou que reconheçam o bem que fizemos, e o outro não faz, nós nos decepcionamos. Por isso que o bem, ao ser feito, ele deve ser feito com desprendimento, não querendo nada em troca, porque simplesmente ajudaremos e continuaremos com o nosso caminho.
E, normalmente, um reconhecimento e uma ingratidão de um filho, ela tem um peso muito maior. Mas, se nós colocarmos realmente ao pé da letra o que o Evangelho fala, nós não falamos que os filhos são para o mundo? Logo, quando cumprirmos com as nossas obrigações em relação a eles, qual é a função dos pais? Educar. Todo educador, quando ele se dedica a essa arte, ele sempre fará isso a todos os momentos, a qualquer tempo, em qualquer situação, ele estará sempre educando. Por isso que os pais têm uma responsabilidade muito grande, porque pode ser que aquele filho, que é um espírito encarnado, ele não seja ainda muito disciplinado, não seja muito evoluído, não tenha tido grandes exemplos de moralidade até então ele traz certas tendências. Então, ao educarmos e darmos sempre a base, os pais sempre estarão colaborando. Porque o que a gente percebe muitas vezes? O pai educa, ensina, daqui a pouco o filho está fazendo tudo errado. Aí ele volta, ensina, ele torna a fazer tudo errado. Essa é a função da educação. Por quê? Porque isso é o que vai contar. Mesmo que a partir da sua adolescência, que ele passe já ter uma idade mais adulta, que ele ande de acordo com as suas próprias ideias, mesmo que ele siga um caminho que não será o melhor, que pode ser o caminho da porta larga, ou não faça as melhores escolhas, os pais fizeram a sua parte. Então, se ele é ingrato, é porque o filho é um espírito que ainda não é muito evoluído e chega a ser até mau. Mas os pais fizeram aquilo que lhes competia quando Deus confiou esses filhos. Mas também precisamos compreender que quando os pais não fazem o que devem, é muito natural e sempre percebemos que muitas atitudes dos filhos com relação à ingratidão, muitas vezes foram os pais que colaboraram também. Porque quando nós deixamos que o orgulho, o egoísmo, quando certas tendências já começam a se manifestar numa criança dos seus 3, 4 anos, é aí que vem a educação para corrigir. Porque se não corrigir, muito provavelmente aquelas tendências se voltarão primeiramente para os pais. Mas vamos supor que os pais realmente não colaboraram. O que a doutrina diz? O seguinte, que nós precisamos refletir sobre o amor. O amor é um sentimento que no Evangelho é o mais sublime dos sentimentos que nós podemos sentir. Só que o amor, ele é como se fosse uma planta. Para que ela se desenvolva, desde a semente precisa ser cuidada e semeada. Então, o amor só teremos quando nós dermos amor. Porque não há, o que nós podemos dizer, não há milagre. Então, o amor, para que ele possa se manifestar, ele precisa ser cultivado. Então, quando um pai ou uma mãe não dá amor para o seu filho, como pode esperar que depois, quando o filho chegar na idade adulta e ele estiver idoso, como pode querer que ele acolha, que ele cuide, que ele ampare? Provavelmente, dificilmente conseguirá. Porém, o Evangelho ele é muito firme quando ele diz o seguinte, que todos nós deveremos ter pelos nossos semelhantes respeito e amor. Então, é por isso que o capítulo fala, se nós olharmos aqui, honra a teu pai e a tua mãe. Jesus não falou, ama a teu pai e a tua mãe, porque em muitos casos não há como amar, porque não foi plantado no coração. Então, é aí a questão do honrar. Honrar é estender a mão, é amparar, é cuidar, mesmo que não ame. Por quê? Porque ali está o quê? Uma obrigação, um dever, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, eu vou amar e cuidar do meu semelhante,
mesmo sendo um pai e a mãe que não me deram o que eu tanto precisei. Porque eu não estou vendo meus pais e minhas mães, eu estou vendo os meus irmãos. Então, o meu irmão, eu vou amparar. Então, muito mais do que somente achar que, eu vou reclamar, eu vou chorar. Não, é obrigação. Então, feliz do filho, muitas vezes, que teve um pai e uma mãe nessas condições, justamente para quando chegar esse momento, possa fazer diferente. Retribuir o mal com o bem, deu a outra face e não deu na mesma moeda. Porque nós não podemos esquecer a lição do Evangelho, quando ele trata da questão das famílias espirituais, que as nossas famílias, a família consanguínea, é formada de espíritos com os quais nós já estamos nos reencontrando há muito tempo. É que, ao longo das reencarnações, nós vamos alternando os lugares. Uma hora seremos filhos, noutra hora seremos pais, poderemos ser um amigo, mas não com laços consanguíneos, mas estão sempre ali. Porque os laços dessas famílias são sempre laços de simpatia e afinidade. E ali na família, nós vamos nos reencontrar muitas vezes com espíritos com os quais nós já temos muitas ligações de afeto, de carinho, de respeito, mas também poderemos encontrar na família consanguínea muitos desafetos também. Então, encontraremos ali aqueles espíritos que muitas vezes estamos nos reencontrando já há muito tempo, com os quais nós não conseguimos nos acertar, nós não conseguimos, há várias reencarnações, ao longo de várias reencarnações, nos ajustar, então nós vamos vir, em algum momento, nessa condição de pais ou filhos. E quando acontecem esses casos de desunião, desavenças, muitas vezes de brigas, é justamente a questão espiritual que nós temos na família. O núcleo familiar, sendo o primeiro núcleo onde nós vamos nos reencontrar com outros espíritos, acaba sendo também uma grande possibilidade que temos de exercitar uma série de ensinamentos, as virtudes principalmente. Na família, nós podemos muitas vezes ter as grandes possibilidades de desenvolver paciência, perdão, tolerância, resignação. Ali teremos grandes desafios a vencer. Muitas vezes teremos dentro da família as grandes lições a serem aprendidas, porque normalmente é um laço muito difícil de ser desfeito. Então, podemos olhar para a nossa família e acharmos que aquela família é uma família extremamente difícil, de não conseguirmos nos acertar, mas muito provavelmente é a família que Deus nos concedeu para que justamente nesse núcleo, que muitas vezes pode ser extremamente difícil, encontrarmos as grandes lições para que nós possamos desenvolver amor, carinho, afeto, e justamente por essa questão dessa ligação do sangue, que muitas vezes é muito forte, é o chamamento de todos nós. Então, se nós estamos ali, nós não estamos ali por acaso. É a melhor família que Deus nos deu. Então, é ali que nós teremos as grandes possibilidades de exercitar todos os ensinamentos de Jesus, justamente porque é ali que nós temos as grandes lições a serem aprendidas. Então, nós devemos refletir muito a respeito desse nosso núcleo e desenvolver um pouquinho mais de carinho, principalmente com aqueles que são os mais difíceis, porque justamente são esses os que mais precisam de nós. São esses que normalmente nos chamam à razão, nos chamam a praticar o Evangelho. E nós não podemos esquecer que cada um de nós é responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Muitas vezes, algumas pessoas no nosso caminho testam e muito a nossa paciência, por exemplo, a tolerância. Mas justamente aquele que sabe mais, ele é que realmente vai dar o seu quinhão maior.
Então, se nós já aprendemos esse evangelho, a importância do amor, a importância da resignação, por que não praticar com esses que são justamente os mais necessitados? Porque dentro da família nós podemos encontrar também aqueles que precisam do nosso carinho. Se não tiverem o nosso carinho e nossa atenção, muito provavelmente fora não terão. Então vamos entender que quando nós somos chamados para esses lugares, nós podemos fazer o melhor. Então é ali justamente que nós vamos aprender. Muito obrigado, que Jesus abençoe a cada um de nós e eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada. Obrigada.